alguma coisa nesse sentido aí para ter uma relação também, né? Bom, assim, o primeiro comentário, pessoal, que eu queria fazer é que eu já estou assim, animado com essa turma, porque quase todo mundo está com a câmera aberta, né? Pelo que eu estou vendo aqui, boa parte da turma. Eu sempre começo a turma, inicio as aulas pedindo, às vezes, para que a turma... eu faço isso, viu, André? Inclusive porque eu dou aula já há alguns bons anos, mas também estudo, nunca paro de estudar, né? Então, às vezes, participo desses cursos online e se você deixa a câmera fechada, é quase que um incentivo para você se desconectar da aula, né? Porque aí você fica um pouco mais solto, né? Quando você está com a câmera aberta, você está um pouco mais focado. Mas, obviamente, isso é uma opção de todo mundo, sem prejuízo aí de algum momento que tu quiser desligar a câmera para atender um telefone, etc., fiquem à vontade. Mas deixar a câmera ligada, ela digamos assim, hoje, para curso online, é sem dúvida um dos melhores métodos para que você consiga estar ali presente, ainda que virtualmente, na classe, né? Na aula. Eu quero pegar aqui, só vou localizar aqui. Você encaminhou já, né, Tamília, a lista? Sim, eu mandei aqui no chat, Liz. Já vi aqui, estou procurando aqui o chat. Tá bom? Eu vou... Bom, cadê que tem? Aí mandou a lista mesmo aqui, né? Bom, vamos lá. Então, pessoal, eu vou falar nome por nome aqui. Eu queria que fizesse uma apresentação rápida, falar seu nome, a profissão, de que local geográfico você está falando. E, obviamente, se quiser fazer algum comentário, a gente está aqui aberto para escutar sobre a aula de ontem, que o André está presente sobre a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre garantias públicas, com foco nos contratos de PPPs. Então, se você já quiser dar um endereçamento aí do que acha importante eu falar, aproveita aí também essa oportunidade, sem prejuízo, obviamente, se puderem me interromper a qualquer momento quando eu estiver falando do tema especificamente. Então, a primeira pessoa que é o Hamilton. Hamilton Luiz, por favor, Hamilton. Tem alguém, não sei se é o Hamilton, não sei se é o Oliveira que está falando ali. Hamilton, acho que você está falando, mas está mudo. Ele está mutado. Tá mudo, bom né? dia. Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo bom, bom dia. Sou de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. Trabalho no governo do estado, né? Atuo no escritório de parceria estratégica, onde trabalhamos com PPP e concessões. Atuo na área de econômico-financeiro, né? E estou gostando do curso, muito bom. É uma área que a gente precisa aprender muito ainda, né? Tem muita novidade, principalmente ontem o professor André passou para a gente, foi muito bom. Muito obrigado. A expectativa é das melhores para hoje e para amanhã também. Bacana, Milton. Prazer, viu? Desculpa, aqui. A Ana Caroline. Bom dia. Eu sou assessora jurídica da Sejur EPE. Tenho um grupo de 7 alunos fazendo o curso. Também sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Trabalho no mesmo escritório que o senhor Hamilton. A Ana Lúcia. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Ana, sou analista de seguros na Ins Brasil, fico aqui no escritório de Florianópolis e hoje eu sou uma das responsáveis pela contratação dos seguros de garantia para os nossos projetos, contratos e tudo mais, que geralmente são de iluminação pública. Bacana na aula. Acho que a aula de amanhã vai ser uma aula, sem dúvida, mais produtiva para você, mas não deixe de prestar atenção também na aula de hoje, que sem dúvida, também vai agregar para você. O Diego, Carlos, a iluminação pública tem tudo a ver com as garantias que são geradas para o empreendedor, tá vendo? Eu falo, então, a né? aula de hoje vai ser importante para a Ana também. Sim, sem dúvida, tem esse link, né? E eu falo, tem um exemplo que eu trago da COSIP, né? Eu falo aí dessa garantia que é feita via COSIP, né? Então, em alguma medida aí também, certamente vai ser útil. Carla Adriane, por favor. Não sei se a Carla entrou ainda, né? Ela ainda não entrou. A gente volta nela, então. A Cristiane Mary. Ela também ainda não também não entrou, né? Isso. Bom, depois a gente volta. O Eric Balieiro. O Eric tá por aí? Também não. Também não. Acho que agora é a Fernanda. A Fernanda. Então, a Fernanda... Depois a gente volta neles depois aí, se eles entrarem. Fernanda... Bom dia, pessoal.
Eu sou aqui do Rio, mas sou advogada, trabalho para o escritório M. Viana Advogados em Belo Horizonte, e a gente trabalha com estruturação, modelagem de processo de concessão, verificador independente em projetos ao longo do Brasil. Tudo a ver com você, então, das discussões de hoje aqui sobre modelagem, sobre garantias. Bom, depois de Fernanda, Gabriela Rodrigues. Ainda não entrou. Não entrou, tipo, Gabriela. Guilherme Zenetti. Saiu o Guilherme. Bom, qualquer coisa a gente volta nele. A Kelly Barreto. Sou eu? Bom dia a todos. Eu estou como diretora de parceria público-privada aqui na Tocantins Parcerias, no estado do Tocantins, em Palmas. A gente é uma sociedade de economia mista que faz a estruturação de projetos de concessões e PPP de uma forma geral aqui no estado. E a gente sempre está com o intuito de tentar aprender, né, principalmente nessa parte de seguros e garantias. Aí teve muita coisa nova acontecendo e a gente está aqui para aprender. Kelly, seja bem-vinda. Bem, sem dúvida, aqui bem focada aí na sua área. Lorena Melo Silva. Acho que não entrou, né? Ela não entrou também. A Manuela, tá por aí? Ela ainda não entrou também. A Marina de Galvão. Também não entrou. Por último, Paulo. Acho que é o último é o Paulo, né? Deixa eu ver se tem mais. Ah, não, tem aqui para baixo. Desculpa. Paulo Henrique tá aí? Turma grande, hein? Também não. Pedro Ainda Costa. não entrou. Pedro Costa. Pedro Costa também não. Priscila Rosa, né? Priscila. Ainda não também. Tem o Rafael Anderson. Oi, bom dia. Eu sou advogado, trabalho na estruturação, na assessoria jurídica de estruturação de projetos do BNDES. Hoje eu estou como gerente jurídico lá e ali a minha gerência cuida de projetos no setor de rodovias e mobilidade urbana. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado. O Redel Furtado. Bom dia a todos, eu sou diretor econômico-financeiro aqui no Escritório de Parcerias Estratégicas do Governo Mato Grosso do Sul. Esse curso vai ser de enorme valia para nós aqui do escritório, para auxiliar a estruturação dos projetos, para acompanhar a execução dos projetos no papel de assessoria que nós damos para os órgãos e entidades contratantes de PPPs e concessões aqui no estado, e também para a estruturação das garantias públicas, sem dúvidas, para esses contratos aí. Então, um abraço a todos aí e estamos com expectativa muito alta em relação ao curso, tá? Bacana, Redel, prazer. Rodrigo Santos. Ele ainda também não entrou. Entrou. A Rosirene. Bom dia a todos. Eu também sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou analista de regulação da agência de regulação aqui do estado de Mato Grosso do Sul, mas eu estou agora no escritório de parcerias estratégicas, na diretoria do Redel, né? O curso vai ser de grande valia, como o Redel disse, até mesmo para mim, futuramente também, como reguladora, é bastante interessante ter bastante conhecimento sobre essa questão de seguros e garantias. Bacana. Prazer, Rosirene, seja bem-vinda. Thaís Brito. Ela ainda também não entrou. A Thaís Ingrid. Também não. E, por fim, a Zayane. Ela aparece aqui, né? O nome dela, estou vendo aqui. Sim. Opa, Zayane. Bom dia a todos. Meu nome é Zaine. Eu sou daqui do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural daqui do estado de Mato Grosso e hoje eu estou como analista no setor de contratos. Então, para nós, esse curso aqui de seguro será de grande valia para os nossos novos contratos que a gente está firmando aí nas obras. Nas obras internas aqui. Bom, pessoal, dito isso aqui, eu acho que dá para a gente avançar com... entrar propriamente dito aqui no curso, tá? Vou puxar aqui a apresentação. Um segundo aqui.
Diego, faltou você se apresentar. Eu vou me apresentar. Tem um slide aqui meu que eu já apresento, mas eu posso até já me adiantar aqui, aproveitar que eu estou vendo todo mundo. Bom, pessoal, eu sou pernambucano, advogado também de Não formação. parece, viu, que você é pernambucano. Você sabe que eu dou boa noite, o pessoal já sabe que eu sou de Recife, né? Bom, mas moro em São Paulo aí há pouco mais de 12 anos, sempre trabalhei no setor de infraestrutura desde antes de me formar, né? Ou seja, porque eu comecei ali ainda como um estagiário trabalhando no jurídico interno de construtora, depois eu tive uma experiência fora do Brasil, fiquei 1 ano e meio na África, especificamente em Angola, né? E na sequência fui para São Paulo, onde acabei me restabelecendo lá. Em São Paulo, segui também essa mesma trajetória de trabalhar sempre no setor de infraestrutura, majoritariamente no campo privado, mas nos meus últimos 4 anos eu tive do lado do governo, como vários colegas aqui da turma que está no governo agora, ocupando posições do lado do Estado. Eu fui do governo nos últimos 4 anos, eu estava na diretoria da CPP, que é a Companhia Paulista de Parcerias, que ela é uma estatal que ela tem um foco. Primeiro, ela tem uma atuação, a gente fala um pouco dela, destinada exclusivamente, né, a prestar as garantias públicas nos contratos de PPPs assinados pelo governo do Estado, mas ela também tem algumas atuações, digamos assim, mais laterais dentro das modelagens. Quem coordenava a modelagem propriamente dita eram outros órgãos do Estado, mas a gente sempre opinava e sempre participava ali também nas discussões, até mais de cunho econômico-financeiro. Então, passei essa temporada no governo do Estado e hoje voltei encerrado, né, o mandato ali, encerrado o período, a gestão anterior, eu acabei voltando para o setor privado, onde estou agora também trabalhando, né? E no campo acadêmico, conheci o André fazendo pós-graduação, na sequência fiz também um mestrado fiz cuja minha dissertação foi um estudo de caso sobre a PPP dos complexos hospitalares do Estado de São Paulo, então fiz um estudo de caso assim, bem da origem mesmo do processo, ali quando começaram a surgir as primeiras MIPs, né, as manifestações de interesse e aí cada MIP vinha com uma ideia diferente, o governo teve a dificuldade de tentar consolidar isso, e hoje a gente tem 3 hospitais de ponta, né, operando no governo do Estado de São Paulo, ou seja, é um projeto de certa forma exitoso. Então, assim, eu fiz um estudo de caso sobre esse projeto como a minha dissertação. E, bom, no campo, e ainda só para concluir, no campo acadêmico, a gente tem alguns trabalhos aí escritos, e acho que tem um deles mais que eu recomendo aí para quem atua na área de concessões e PPPs, que é um livro que a gente chama Experiências Práticas em Concessões e PPPs, que foi um livro que eu tive a oportunidade de coordenar. São 2 volumes e a gente focou muito, a gente contou com a participação de vários especialistas, a gente tentou ali que, enfim, cada especialista trouxesse uma experiência prática para, enfim, para que a gente pudesse aprender, não só ficar no campo da teoria, mas tentar entender os desafios, né, do dia a dia. E esse é um pouco o meu formato, tá, pessoal? Eu tenho dou aula há muito tempo também, mas a minha forma aqui de tentar trabalhar aqui com vocês, discutir com vocês, é em cima dos dilemas, dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Então, é um pouco esse. Eu não vou teorizar sobre o serviço público, como o serviço público foi pensado na França do século XIX. Não, a gente vai já discutir aqui. O serviço público é o serviço que é realizado aqui pelo Estado, e hoje ele pode ser em alguma medida, ali transferido para o setor privado. Bom, dito isso, vou iniciar aqui a apresentação, tá? Tá aparecendo para vocês, pessoal, a apresentação? Sim. Sim, aparecendo. Tá bom. Eu preciso que vocês sinalizem, porque aqui eu acho que eu não consigo mais ver vocês, né? Depois eu vou pegar o celular para... Deixa eu ver aqui. Professor, estava dando um problema, desculpa interrompê-lo, estava dando um problema no link.
Até a Manuela, que trabalha comigo, mandou uma mensagem falando que tem uma galera que está tentando entrar, não sei se já foi resolvido. Isso, exatamente. Temos colegas aqui também que não estão conseguindo acessar, isso que fica travado. A Tamile que está aí vai ter que tentar dar um suporte para a gente aí nesse sentido, pessoal. Deixa eu voltar aqui eu fui sair aqui, aí eu estava vendo. O Igor está com a gente ou não? Ana Cláudia, Igor. Eles estão com o sistema lá. Deixa eu mandar uma mensagem para a Ana, enquanto a gente vai tocando aqui devagar. A gente vai precisar começar, pessoal, para não atrapalhar aí também o horário de, digamos, o conteúdo aí de vocês, né? Bom, esse sou eu. Desculpa aí se eu assustei aí vocês aí, já fica aí o pedido de desculpa, mas enfim, um overview aí do que eu coloquei, o e-mail. Eu vou passar essa apresentação para vocês, então quem quiser depois me contactar aí via e-mail ou via LinkedIn, fiquem à vontade, tá? Bom, agenda de hoje, pessoal. A gente vai falar. Eu sei aqui que a gente tem um grupo muito sênior nessa turma, deu para perceber, né? Tem pessoas que ocupam cargos de diretoria, etc. Então, um grupo muito sênior. Mas, sem prejuízo, eu acho importante a gente retomar um pouco alguns conceitos preliminares, né? Ou seja, a gente não tem como falar, né? O tema de hoje, né? Garantias em contratos de PPP. Não tem como falar em garantias em PPP sem saber o que é uma PPP. Né? O que é uma PPP? Então, assim, a gente vai ter que trilhar aqui um pouco esse caminho dos conceitos iniciais para, então, a gente entrar no que efetivamente são as garantias públicas em PPPs, né? E aí a gente vai aprofundar um pouco isso, né? A gente vai mostrar um pouco o clausulado que contém, né, o que está dentro do contrato de penhor, porque eu acho que tem algumas lógicas, né, interessantes que a gente acaba abordando dentro dessa estrutura, né, desse contrato. E, por fim, alguns desafios e oportunidades com relação a esse assunto, né? Como é que esse assunto ele vai, como é que se diz, o que a gente enxerga nele, quais são os problemas, né? Quem trabalha aí, muita gente aqui desse grupo trabalha com modelagem, são os grandes problemas que a gente encontra quando a gente está estruturando um projeto de PPP especificamente, e por ser de PPP, é importante que se tenha garantia pública. Então, quais os desafios que o poder concedente, que o Estado ele tem, né, na hora de fazer esse tipo de estruturação, e quais são as oportunidades, né, que se vislumbra nesse cenário. Então, vamos seguir dentro dessa linha. O que eu ia pedir para vocês é ser interrompido, tá, a qualquer momento. Então, podem parar a apresentação. Como eu estou aqui nesse modo aqui, eu não sei se eu consigo ver o chat. Eu acredito que eu não consigo ver o chat, mas vocês podem parar e simplesmente falar, professor, e aí a gente interrompe para trocar uma ideia. Até porque, como a gente está falando de um grupo muito sênior aqui, faz todo sentido a gente ter essa troca, né? Essa troca de experiência. Então, falando sobre o modelo concessório, né? Mais que a gente ficar apegado aqui, né, ao conceito, né, especificamente aqui, né, um contrato de longo prazo, que delega uma prestação de serviço de infraestrutura, eu acho que é bom a gente partir um pouco para a gente ter um entendimento melhor da diferença, né, do que é um modelo concessório, que a gente chama aqui a concessão, a contratação, né, da contratação direta. São N diferenças que a gente pode vislumbrar, mas para a gente tentar se apegar pelo menos algumas, né, dessas diferenças que a gente tem entre a concessão e a administração e a contratação direta, a gente pode ver sobre a perspectiva do contratado, né? Ou seja, se a gente olhar pela perspectiva do contratado, o contratado ele vamos dar um passo para trás, né? Ou seja, quando a gente fala que a gente está falando aqui, né? A gente está falando do Estado, em alguma medida, o que o Estado quer? Ele precisa ou construir um ativo, né? Ele precisa ou construir um ativo, ou ele vai precisar construir e operar esse ativo. Ou às vezes, pessoal, o ativo já está construído. Se o ativo já está construído e o Estado não quer operar, tem algumas justificativas de fundo para não operar, ele vai transferir
Nesse caso, só a operação. Então, a gente tem essas situações que, na base, né, de cada uma dessas situações, a gente está falando de um ativo, um determinado ativo, que ele é um ativo público, em última instância, né? Então, a gente pode estar falando de uma ponte, de uma rodovia, de um metrô, de um parque, de um hospital, de uma escola, de um presídio, né? Todos esses ativos são ativos necessários para atender uma necessidade pública. O Estado ele não constrói ao léu, né? Assim, hoje, graças a Deus, muito menos, né? Mas quem é um pouco mais velho aí, tem cabelo branco, da década de 80, alguma coisa assim, sabe que tem uns famosos elefantes brancos aí na década de 80. Hoje eu acho difícil, né? Hoje em dia, com tanta, né, com a mídia mais massificada, com redes sociais, é difícil a gente ver os chamados elefantes brancos. Mas eu sou de Recife, né? Lá em Recife tem alguns elefantes brancos lá. Dizem que o próprio metrô de lá foi um grande elefante branco quando ele foi construído, porque na época ele levava nada a lugar nenhum, né? E só que a cidade que realmente cresceu, né? 40 anos depois a cidade cresceu e hoje realmente ele é até útil, né? Mas o que acontece é você tem uma necessidade pública, e essa necessidade para se viabilizar, ela vai precisar de um determinado ativo, né? Então, e aí o Estado vai pensar, vai refletir, que são essas cabeças pensantes que estão aí, né? Esse grupo todo aí, principalmente do lado do Estado, né? Vai pensar, como é que eu vou fazer esse ativo? Aí ele tem as duas opções, né? E aí, obviamente, pessoal, falando de uma forma mais simplificada aqui para todo mundo possa entender, o Estado tem duas opções. O Estado ou ele vai fazer uma contratação direta, que é basicamente ele vai pegar o dinheiro do orçamento público, vai fazer uma licitação para a licitação para fazer a execução, a construção daquele determinado ativo, que pode ser, vamos dizer aqui, um hospital, pode ser uma ponte, uma rodovia. Esse ativo ele é construído sobre o modelo da Lei 8.666, né, que vai, inclusive, sair de vigência agora no próximo ano, no qual é uma estrutura em que você tem orçamento público de um lado e do outro lado você tem o contratado particular que ele vai receber à medida, né, que a obra for sendo executada. Então, essa lógica de orçamento público com recebimento por medição, ela é uma lógica que ela tem um impacto nas discussões que a gente vai trazer aqui sobre garantia, né? Porque eu vou perguntar para vocês aqui em algum momento, por que na contratação direta não tem garantia? Eu vou abrir essa questão aí para vocês falarem a respeito, mas para não perder aqui o raciocínio, a gente já passa um pouco para outro modelo, que é o modelo de concessão. Aí a pergunta é, o Estado pode ter feito uma outra reflexão. O Estado disse, olha, tem uma seguinte situação no qual eu tenho uma limitação orçamentária, você tem o mercado aí, de certa forma, vários entes, players no mercado que podem que querem fazer a execução desse ativo e querem operar esse ativo. Então, a gente vai fazer aqui uma opção interna de não fazer uma contratação direta. A gente vai simplesmente criar aqui, estruturar um modelo de concessão no qual o particular ele venha, construa esse ativo e depois opera esse ativo. É lógico que o modelo de concessão ele comporta várias subcamadas, né? Você pode ter uma situação também no qual o Estado construiu o ativo, né? E aí um exemplo para vocês, um exemplo tem em São Paulo, a linha 5 do metrô, que o Estado construiu todo o ativo e depois ele fez a concessão do ativo para ser simplesmente operado pelo setor privado. Agora, está tendo um aditivo que inclui investimento, expansão, etc., mas o modelo inicial foi esse. Então, nesse formato, e aí é um formato no qual, de vez o recurso que vai ser utilizado para construir esse ativo e operar esse ativo não vai ser originado no setor público, não é originado na orçamentação pública. Esse recurso financeiro ele vai vir do seu próprio setor privado. E aí, como esse recurso vem do setor privado, é uma outra, né, discussão, que é a discussão. Eu tenho quase certeza que a André deve ter falado isso na aula de ontem sobre o Project Finance, né?
Ou seja, o setor privado, quando o Estado transfere isso para o particular, o particular ele não pega dinheiro próprio de executar esse serviço, ele vai nos bancos, né? E também tem uma lógica econômico-financeira por conta disso, né? Eu acho que os economistas que estão aqui podem explicar melhor do que eu, porque o custo do capital de terceiro ele é mais barato que o custo do capital próprio, etc. Mas é isso, né, que acontece. Então, você transfere digamos, esse encargo de fazer o ativo e operar esse ativo para o setor privado, que vai assumir, né, não só o dever de executar isso, como também vai buscar o recurso fora, né, ou seja, vai buscar recurso privado também, em tese, né, porque normalmente vem do BNDES, mas é curso assim considerado privado, para executar isso. E o contrato ele é de longo prazo, obviamente, porque você precisa, como o setor está colocando dinheiro ali, a gente chama upfront, né? Ou seja, está colocando dinheiro de saída da entrada ali, para que ele receba esse dinheiro, né, num prazo, se ele consiga receber todo o recurso, toda a receita necessária para pagar esse investimento, para poder pagar os custos operacionais dele e ter a margem que está prevista ali no contrato, que a gente chama de TIR, ele vai precisar de um prazo normalmente amplo para isso. Então, por isso que os contratos são de longo prazo, 25, 30 anos, 35 anos, etc. Só que dentro desse modelo de concessão, pessoal, ainda tem uma outra questão, ou seja, você tem um formato no qual, para essa conta fechar, ou seja, você está falando de um ativo que precisa ser construído e operado pelo particular. Aí é apresentada lá uma modelagem. Quando a gente olha para o modelo econômico, né, eu vi que tem várias pessoas aqui que atuam na área econômico-financeira, quando olha para o modelo econômico-financeiro, a conta de receita dos usuários do pagamento via exclusivo não fecha para que aquele projeto se torne viável para ser delegado. Então, o que acontece? O Estado ele entra com parte dos recursos, né, que é a chamada contraprestação, para poder equilibrar isso, para poder fazer com que esse modelo econômico-financeiro fica autossustentável. E aí, pessoal, é onde entra, né? Aí eu vou até passar aqui, mostrar aqui para vocês. Bom, a gente estava falando da contratação direta, né? Que o contrato, o Estado contrata a empresa, vai executando e o Estado paga para a empresa. No modelo de concessão, desculpa aqui, pessoal, peguei uma apresentação em inglês e esqueci de mudar aqui. Ele contrata a concessionária, né? Ou seja, uma empresa, mas aqui ela recebe o nome de concessionária. A concessionária executa, né? Aqui, o exemplo aqui, o metrô, o usuário paga, né, a tarifa para a concessionária, só que a depender da conta, como eu estou falando aqui para vocês, essa conta pode não fechar. Essa conta pode não fechar. Se essa conta fechar aqui, do jeito que vocês estão vendo aqui, aí a gente está falando de quê, pessoal? Da concessão comum. Concessão comum, ela basicamente é um modelo no qual 100% da receita provém pagamento dos usuários. Mas, quando a gente está falando do mesmo modelo, do mesmo regime de concessão, porque tudo se trata de uma concessão, inclusive, até para vocês saberem, em vários outros países, Public-Private Partnership, ou seja, é uma coisa só, não existe essa divisão que a gente tem aqui entre PPP e concessão. Lá é uma coisa só, e aí lá tem esse formato também, obviamente que o Estado paga, mas é sobre o mesmo nome. Então, mais uma vez, para essa conta fechar, quando essa conta não fecha só com o recurso do usuário e precisa de um recurso complementar, aí vem o Estado, sob a forma de contraprestação, né, para equilibrar econômico-financeiramente este contrato, esta conta. E aí a gente vai estar falando de uma PPP, de uma parceria público-privada. Aí você pode dizer, mas também tem uma situação de PPP que o Estado paga 100% do recurso da receita da concessionária. É a PPP administrativa. Mas qual a diferença? Não, o problema, pessoal, da PPP administrativa é que, embora você tenha o usuário, a figura do usuário, você não tem como cobrar do usuário. Está entendendo? Então, deixa eu dar um exemplo aqui mais simples para vocês. O presidiário. Quem é o usuário
presídio, né? Quem é o usuário do presídio é o presidiário. Mas você acha que o presidiário ia pagar para... Então, assim, é o tipo de serviço, né, que ele tem a mesma lógica no sentido de que o Estado, ele paga, como é que se diz, para equilibrar a conta ou nesse caso especificamente, equilibrar a conta, mas sem contar com o recurso do usuário, mas é o tipo de modelo no qual você não tem como cobrar ou individualizar um serviço especificamente. Normalmente as PPPs administrativas estão muito associadas às PPPs, que a gente chama PPP sociais, né, os serviços sociais, escolas, hospitais, presídios, centro administrativo, embora não seja social, mas, por exemplo, centro administrativo de Brasília, que até hoje, né, saiu do papel, ele é um PPP administrativo também, porque é exatamente isso, você não consegue individualizar, você não vai cobrar o serviço daquela pessoa que foi lá na prefeitura ali para poder fazer algum tipo de serviço, e hoje, né, tudo online também, a pessoa nem iria mais fazer esse tipo de serviço. Então, esse é o conceito básico que eu queria colocar para vocês. Queria saber se está tudo ok até agora, pessoal. Ok, né? Eu vou pedir só um segundo, pessoal, que eu vou botar o celular aqui para poder acompanhar vocês também, tá? Só um minuto, por favor. Deixa eu desativar daqui tudo já. Bom, melhor. Pelo menos eu consigo ver vocês também aqui no celular. Bom, nesse ponto aqui, pessoal, tem a nossa discussão da aula de hoje, ela está focada nesse pedaço aqui, nesse recurso financeiro que sai do Estado para a concessionária, que é a contraprestação, né? É a obrigação financeira do Estado para... Só um segundo, pessoal, desculpa aqui, eu estou achando estranho, eu não apareço para vocês, né? Só aparece o PowerPoint, né? Você não está em modo de apresentação. Deixa eu ver aqui uma coisa, pessoal. Realmente não... Vou colocar aqui. Eu queria ver se apareceu falando também para vocês, que eu estou mais... Só aparece o... Bom, só aparece a PowerPoint mesmo, né? Então, a nossa discussão, pessoal, de hoje, ela é muito centrada nesse recurso aqui que sai do Estado para a concessionária, que é, né, a contraprestação. Acho que vale a pena até... Vou escrever aqui para vocês. Contraprestação. Essa parte aqui, o que ela é, ao fim e ao cabo? Ela é uma obrigação financeira do Estado com a concessionária. Aí eu já faço aqui uma pergunta aqui, e a nossa discussão, a gente está falando aqui de um contrato de PPP, né, que a contraprestação ela só existe dentro do contrato de PPP. A nossa discussão, o que a gente vai falar aqui hoje é a respeito das garantias que o Estado presta para a concessionária, das modalidades de garantia que o Estado pode prestar para a concessionária para assegurar uma obrigação financeira. Inclusive, eu não sei se o André falou na aula de ontem ou se vai ser mencionado na aula de hoje, mas também existe
não envolvendo aqui o poder público na outra ponta, mas existe também uma modalidade de seguro garantia focado na cobertura de uma obrigação financeira de uma das partes, né? O que a gente está aqui, em última instância, falando é assegurar uma obrigação de que o Estado pague que ele assumiu contratualmente para pagar dentro do contrato de PPP. Aí a pergunta, eu vou fazer essa pergunta aqui, tem várias pessoas aqui que têm nível e capacidade de responder, tá, pessoal? Então, vamos lá. Por que a legislação, o ordenamento jurídico, ela previu, né, uma modalidade de garantia para uma obrigação financeira do Estado no contrato de PPP, mas não fez o mesmo quando se fala em uma contratação direta, que o Estado, aqui em cima, se vocês olharem aqui para cima, também tem uma obrigação financeira com relação à empresa. Por que que nessa opção aqui de baixo, que a gente tem a concessão, né, sobre a modalidade PPP, quando tem a contraprestação? Por que que aqui se fala, e aqui a gente tem uma questão tão importante, né, uma questão que é, digamos assim, fundamental dentro das discussões de modelagem, que é essa garantia? Por que que aqui isso é tão importante, isso aqui é necessário, a lei previu isso, e não é, digamos assim, importante dentro dessa primeira modalidade aqui de contratação, e a lei também não previu isso. Quem é que gostaria aqui de fazer uma tentativa de resposta? Você tem todo o risco de operar o ativo, vai amortizar o investimento que você vai fazer ao longo do tempo. E quando você tem uma contratação do Estado, se o Estado fica você tem um fluxo de pagamento, o cara não vai operar o ativo, e também se o Estado ficar inadimplente por um certo período, você pode parar, cessar a atividade, né? Então, você tem, são diferentes risco-retorno aqui, né? Você tem 30, 35 anos para amortizar o investimento, você fica com um risco muito maior, e o Estado tem sempre a possibilidade de não pagar, né? Se eu for pegar, por exemplo, projetos lá na Inglaterra, em que você tem lá, você não tem esse risco da Inglaterra não pagar, então não se fala em garantias, né? Assim, não é um problema lá, mas no Brasil, sim. Eu acho que mais ou menos isso, assim, na minha visão. Perfeito, Rafael. Você falou, enfim, você respondeu aí, pensando aqui em como tentar agregar sua resposta, ela está super completa. Tá? É basicamente isso que o Rafael falou. Na contratação direta, ali prevê, né, a possibilidade de você suspender, né, a execução da obra, e a partir de um determinado período você pode até rescindir o contrato, né, unilateralmente, se eu não me engano, a partir de 90 dias, se o Estado não pagar, né? E aí, esse é um primeiro aspecto, né? E o segundo aspecto é a própria exposição, né, como o Rafael falou. A exposição nessa primeira modalidade de contratação é muito menor do particular. Porque, embora ele tenha até um certo risco aqui também, sabe? Ele tem um risco porque ele dimensiona quando ele é contratado para executar uma obra, ele contrata um certo grupo de pessoas, ele faz contratos privados, né, de fornecimento, etc. Ele também tem uma exposição, em alguma medida, que também ali ela tenta ir pelo menos até o fim, né, do cumprimento daquela obrigação, ou seja, não é uma coisa tão estanque, né? Mas é uma obrigação, de certa forma, muito mais fácil de ser controlada, porque, inclusive, o que acontece na prática, né? Quando o Estado começa a pagar ou paga menos, né? O particular ele recua, né? Ele já tenta dar um jeito ali de diminuir o volume de atividades ou de transferir, às vezes, um colaborador de uma área para uma outra, até normalizar esse fluxo de pagamento. Ele consegue fazer uma gestão das suas despesas, né? Dos seus custos, e, eventualmente, se houver uma rescisão, ele pode até amargar um prejuízo, mas não é nada, digamos assim, tão estridente. Quando a gente fala do contrato de concessão PPP, a gente tem um risco imenso, porque o que acontece? Ele precisa se capitalizar de saída, né? Então, ele faz uma alta capitalização de saída, e esse fluxo de recebíveis que ele vai ter ali previsto no contrato, qualquer, digamos, qualquer impacto ali, qualquer tergiversação com relação a esse fluxo pode gerar algum impacto. E uma eventual interrupção abrupta ali no pagamento, por qualquer motivo, alguma situação nesse sentido, é um impacto que isso gera a nível, inclusive, de comprometer a própria subsistência da empresa. Então, é um risco bem, bem, bem elevado mesmo.
Então, por conta desse risco ser tão elevado para o particular, né, em tese, ele poderia até transferir todo esse risco, ele poderia precificar esse risco em alguma medida, e aí a gente ia ter um custo proibitivo, né, para essas concessões. Porque se ele fosse tentar internalizar o seguinte, olha, eu vou considerar um risco de não pagamento no contrato de concessão, aí como é que a gente vai calcular isso, né? E aí como é que os próprios, e aí é onde entra, né, o segundo, essa relação aí que o Rafael conhece bem, que é a relação das concessionárias com o BNDES, com os bancos, né? Os bancos eles olham com lupa essas estruturas de garantias, porque em alguns casos todos esses financiamentos ele tem um pedaço, um componente dele que é o spread de risco, né? E esse spread de risco ele pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, a depender, digamos, dos riscos do projeto como um todo, né? Ou seja, ele faz uma análise geral dos riscos do projeto e, ó, certamente, desse risco de pagamento, ele é um dos riscos que está ali, talvez no top 5 dos riscos mais, digamos assim, escrutinados, né, pelos bancos, né, de um modo geral, quando olha isso. E a mesma coisa quando a gente fala em operação de mercado também. A gente está trabalhando agora numa discussão exatamente que envolve um pouco isso, que a gente está melhorando, né, uma estrutura de garantia que foi concedida dentro de um determinado contrato. Como assim melhorando? Foi dada uma garantia que a gente entende boa, mas faltou algumas lacunas dentro da estrutura do clausulado desse contrato, e aí a gente está fazendo um acordo operacional para poder regular melhor esses detalhes. Por quê? Porque esse projeto especificamente vai ter uma operação de mercado, ou seja, de vez em ele captar recurso um banco, né, de longo prazo, ele vai fazer o que a gente já conhece como uma emissão de debêntures, né? Então ele faz. Então a própria estruturadora, né, desse tipo de operação financeira, ela olha para a garantia, ela olhou nesse caso específico e disse, olha aqui, a gente precisa dar uma melhorada aqui dentro de algumas questões, porque isso em alguma medida pode impactar aqui no valor de saída desse título. Então, o modelo de garantia que vai ser dado no contrato de PPP, ele tem toda essa influência, né? Ele tem toda essa influência. E aí a gente vai falar mais para frente porque é difícil também, né? Porque é difícil a gente ter essa estrutura. Aqui é uma visão rápida do modelo concessório, né? Para a gente fechar esse entendimento preliminar básico, tá, pessoal? Você tem o poder, né? O poder concedente como detentor de um serviço público e, mediante um contrato de concessão, ele transfere isso para a concessionária. Você tem na outra ponta, né, os usuários, né, enfim, acabam consumindo esse serviço que está sendo prestado aqui pela concessionária, pode ser um serviço de saneamento, iluminação pública, rodoviária, mobilidade urbana, etc., e paga a concessionária mediante receita, né? Se o contrato, se a rentabilidade, o modelo econômico financeiro se fechar nisso aqui, a gente está falando de uma concessão comum, né? Mas mesmo dentro, né, e aqui a figura da agência reguladora, né, ou seja, quase todos esses contratos de concessão você vai ter uma entidade reguladora que vai, enfim, fazer aquilo que a gente chama de regulação discricionária, né, que é através da emissão de normas, dar alguns contornos com relação à execução de serviço e, em alguns casos, fiscaliza o próprio contrato, né? Você vai ter dentro dessa estrutura os contratos privados, né? Ou seja, o contrato de EPC, que é o Engineering, Procurement and Construction, contrato de OEM, que é de operação e manutenção, e não poderia deixar de colocar numa aula sobre seguros e garantias os contratos de seguros que são altamente relevantes dentro dessa estrutura. E são despesas, né? Está aqui, ó, pessoal, despesas, ou seja, essa conta de receitas aqui, se ela for dos usuários, ela for suficiente para fechar essa conta de despesas aqui e assegurar a TIR, né, do acionista, a gente está falando de um modelo de concessão comum. Aqui tem um ponto específico que eu acho que vale a pena mencionar com vocês, pessoal. Quando a gente fala de projetos de concessão como um todo, você tem a figura aqui, desta figura aqui em cima. Deixa eu passar o mouse aqui para vocês verem. O mouse ele fica, né? O contrato de EPC, né? Essa figura aqui, ele vai ter um impacto muito relevante dentro da estruturação do projeto.
quando a gente fala de uma obra de alto grau de complexidade. Se a gente estiver falando, pessoal, não é desmerecendo especificamente essas outras áreas, né? A gente estiver falando da área de iluminação pública, se a gente estiver falando da área de saneamento, deixa eu pensar aqui, uma outra, até rodovia, dependendo da rodovia, mas né, escolas, alguma coisa assim. Quando você não tem um componente muito complexo na construção, esse assunto aqui, ele, digamos assim, ele entra num pacote ordinário das questões que precisam ser simplesmente discutidas dentro do projeto. Mas quando a gente quando a gente tem uma situação de alto risco, ou seja, onde envolve uma obra de engenharia de alta densidade, de alto impacto, aí essa figura do contrato de EPC ele passa a exercer uma influência maior no modelo como um todo. Aí você diz, Diego, mas eu tô, como é que se diz? Tem os contratos que a gente faz, a gente está contratando a concessionária. A concessionária é um problema exclusivo da concessionária a execução da obra e a contratação do EPCista. Concordo com você. Mas o modelo ele passa a enxergar esse contrato com algum nível de critério. Por exemplo, os próprios seguros que são exigidos dentro de um contrato de obra que tenha uma obra de maior complexidade são diferentes do que a gente está falando dos seguros que vão ser exigidos dentro de um contrato que tenha um valor de obra diferente ou que tenha uma obra que não seja de maior complexidade. Então, os efeitos de você ter no pano de fundo, né, desta execução do investimento, uma obra de alta magnitude, ela se reflete dentro do modelo concessório como um todo. E isso, inclusive, os próprios bancos, né, os próprios bancos olham também para isso, né? Ou seja, o contrato, quando você vai para mercado, tanto a mercado ou captar recurso via banco para assegurar o financiamento a longo prazo, que é o Project Finance, eles pedem para ver o contrato de EPC. Eles querem estar seguro de que o contrato de EPC ele absorveu todos os riscos possíveis e que o EPCista, como um todo, ele vai ter condições de suportar eventuais custos financeiros para uma interrupção, para um pagamento de penalidade, etc, etc, né? Então, assim, é um aspecto que eu queria mencionar aqui para vocês, é um pouco mais lateral isso, mas como isso também gera esse efeito dentro da análise do financiamento e como o financiamento e as garantias, os contratos estão muito, tudo isso, de certa forma, está muito entrelaçado, eu achei aqui por bem fazer um comentário rápido aqui para vocês. Aqui, o recurso, né? Como a gente já mencionou, o recurso que a SPE vai utilizar dentro do projeto, ela vai vir de capital próprio, né? Que é o equity, ou ela vai vir de capital de terceiros, né? E esse capital de terceiros, ele pode ser, não está colocado aqui, mas ele pode ser tanto o recurso obtido junto a bancos, como obtido junto ao mercado de capitais, né? E o modelo mais utilizado no mercado de capitais, você pode ter outras estruturações de mercado de capitais, mas o modelo mais utilizado é emissão de debêntures. E isso é onde o Project Finance está. E a PPP e a contraprestação, né, é quando você, dentro desse formato aqui, a receita do usuário ela não é suficiente. Então, o Estado ela tem que complementar essa receita da concessionária via contraprestação. Foi aquilo que a gente falou no slide anterior. Então, quando o Estado, quando o modelo, né, esse modelo que vocês estão vendo aí, passa a exigir um recurso do Estado para a concessionária para poder fechar a conta do modelo econômico financeiro, a necessidade de uma garantia, de uma segurança, de que o Estado vai honrar seu compromisso financeiro, torna-se, digamos assim, necessário, torna-se relevante e é um ponto, né, de observação em todos os casos que o contrato vai ser realizado. Então, um segundo, pessoal, aqui. Bom, eu sempre passo esse vídeo aqui, vou colocar aqui para tentar ver se normalmente sempre que eu boto o vídeo aparece sai o som, né? Vamos ver se vai dar certo. É um vídeo de um projeto de PPP de mobilidade urbana conhecido do estado de São Paulo,
Não é propaganda nem do governo do Estado de São Paulo, nem da concessionária, mas como é um projeto de alto impacto, né? Ele é uma PPP que ele tem todas as, digamos assim, as funcionalidades, todas as funcionalidades que a PPP ela exige. Deixa eu colocar aqui, vou sair rapidamente aqui da. Queria. Vamos lá. Como essa PPP, ela é uma PPP que ela mostra todas as funcionalidades que tem um contrato PPP, ou seja, ela tem uma garantia, ela tem, na verdade, ela tem um combo de garantias, né, esse projeto. Quer falar um pouco dele também, só da parte das garantias. Ele tem uma figura do aporte público, né? Então, ele é uma PPP que realmente, assim, se você quiser entender tudo aquilo que digamos assim, que a PPP, que o modelo, que a legislação da PPP, ela coloca como alternativa, né? Ou seja, as modalidades, as disciplinas jurídicas que podem ser utilizadas dentro desse contrato, a gente já viu sua utilização, inclusive com a própria transferência da concessão em determinado momento para uma outra empresa, né? O som está aparecendo, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Sinaliza aí para cima. O som não está saindo. Não tem som. Não está saindo som, né? Não. Então, deixa... Eu vou entrar e sair de novo. Diego, é só você clicar ali em compartilhar e assim que você clicar em compartilhar, tem incluir som do computador. Certo, eu vou ter que eu vou sair então, né, do compartilhamento. Deixa eu sair aqui não da aula, né? Ali, ó, parar de compartilhar primeiro. Parar de compartilhar. Isso. Obrigado. Aí vai clicar em compartilhar. Aí vai ter a opção de incluir som do computador. Incluir som, tô vendo, é isso. Eu tava desabilitado essa opção. Obrigado. Foi Igor, né? Obrigado, Igor. Imagina. Pessoal, como eu só consigo ver aqui o Rafael. Se o Rafael você puder confirmar com o dedo se está aparecendo o som. Agora está aparecendo. Obrigado. Então, Agora funciona. Em todo o mundo, o metrô é considerado a melhor solução de mobilidade urbana. Em São Paulo, o governo do estado e a concessionária Linha Universidade retomaram um modelo inovador. Linha 6 Laranja, a primeira linha de metrô a ser construída e operada por meio de uma parceria público-privada. Serão 15 estações e 15,3 quilômetros de extensão entre a Vila Brasilândia, na zona noroeste, e a estação São Joaquim, da linha 1 Azul, na região central da capital. A maior parte das obras da linha 6 Laranja serão subterrâneas. Na superfície, as pessoas não perceberão a grande transformação que vai acontecer. A linha 6 Laranja será um exemplo de integração entre os vários sistemas de transporte, para a conexão com terminais de ônibus nas estações Brasilândia, Vila Cardoso e João Paulo I. A linha 6 Laranja será um exemplo de integração entre os vários sistemas de transporte. 2 shields, mais conhecidos como tatuzões, partirão simultaneamente em sentidos opostos, um para perfuração em rocha e outro específico para solo. Pessoal, essa passagem aqui por baixo foi o que deu problema. Não sei se vocês acompanharam aí pela televisão aí, não sei acho que não tem ninguém de São Paulo, né? Mas durante essa perfuração, ela não chegou a bater, a colidir com a tubulação da Sabesp, né? A Sabesp é a companhia estadual aqui, né, que opera o saneamento.
mas passou perto o suficiente para poder criar uma rachadura dentro dessa tubulação e a água, né, cair, sair e entrar exatamente no buraco aí que eles estavam construindo para a obra. E logo na frente tinha um buraco maior, que eles chamam tubo de ventilação, né? E aí foi aquele que ficou cheio. Não sei se vocês acompanharam, depois eles foram lá e soterraram. E, enfim, atualmente já está já tá sanado, digamos assim, essa parte aí. A obra tá acontecendo. Ao chegar à estação Água Branca, haverá conexão com a linha 7 Rubi e linha 8 Diamante da CPTM. Seguindo viagem, a linha 6 Laranja passará por bairros onde estão instalados importantes centros de cultura e lazer, faculdades, shoppings, estádios esportivos e uma completa estrutura de comércio e serviços que emprega milhares de pessoas e tem forte participação na economia da cidade. Ao chegar na estação Higienópolis Mackenzie, os passageiros poderão fazer conexão com a linha 4 amarela, sem precisar sair da estação. Mais 3 estações completam a linha 6 laranja do metrô, passando por bairros tradicionais, como Bela Vista e Bexiga, até se integrar com a linha 1 azul na estação São Joaquim, oferecendo mais uma importante opção de conexão para o usuário. Todo esse percurso, da estação Brasilândia até a estação São Joaquim, vai levar apenas 23 minutos, cerca de 1h30 a menos do que acontece atualmente por carro ou ônibus. São 3 horas a menos com transporte para ir e voltar todos os dias. É mais tempo para a família, mais tempo para o descanso, mais tempo para o lazer, mais tempo de vida para você. Linha 6 Laranja. A nossa próxima estação é o futuro da mobilidade. Voltamos, né? Não, pessoal, só reforçando aqui, viu? Não é propaganda nem do governo do Estado de São Paulo, né? Nem da concessionária, tá? Realmente um projeto que, mais uma vez, ele é interessante. Ele é um projeto que foi licitado em 2013. Teve atraso aí porque, como eu disse, como estava comentando, a história dele é uma história marcada por várias situações do ponto de vista regulatório interessantes, né? E muito rapidamente aqui, para vocês entenderem, do início da modelagem, teve a primeira discussão do aporte, né? Há quem diga que o aporte, a lei, né, a alteração da lei de PPPs que introduziu a figura do aporte, teve um lobby grande do Estado de São Paulo para que isso acontecesse, né, para viabilizar esse projeto. Enfim, aí teve a figura, aí depois, durante a fase de licitação, teve as discussões de desapropriação, né, que foi assim bem marcante, né, tanto porque o Estado ele mudou, né, o modelo de desapropriação que tinha sido inicialmente previsto, mudou 3 vezes, na verdade mudou 2 vezes, né, até chegar ao modelo final, ou seja, teve a licitação, era deserta, teve a segunda licitação, foi deserta, na terceira licitação o processo aconteceu porque o particular eles não queria comprar o risco, e aí foi equalizando esse compartilhamento do modelo de desapropriação até chegar ao modelo final, no qual a concessionária executa. A concessionária assumiu um pedaço do risco financeiro, mas o Estado ele acabou assumindo, digamos, um risco financeiro geral até um determinado pedaço ali que ficou sob a responsabilidade da concessionária. Bom, dito isso, e aí no final teve a mudança também, né? Ou seja, houve uma mudança da posição, né, da empresa que tinha essa concessionária. Essa mudança ela não foi uma mudança comum, que era o formato no qual normalmente a empresa, você compra a empresa e aí você assume o contrato, né, você compra as ações da empresa, você assume o contrato. Nesse caso,
Aí houve uma venda do contrato de concessão. Houve uma mudança do contrato de concessão. E aí tinha toda uma discussão também se isso era possível. E aí teve uma decisão do ministro Gilmar Mendes que acabou também, digamos assim, encerrando um pouco esse assunto do ponto de vista de entender que a lógica societária é a mesma. Então, bom, um pouco, só queria comentar com vocês um pouco a história desse contrato para quem tiver a oportunidade e quiser ter uma visão ampla de um modelo que foi bem, digamos assim, que atravessou vários momentos, é isso. Bom, a gente vai falar agora das garantias públicas, né, propriamente ditas. E, em primeiro lugar, né, quais são as razões, né, das garantias públicas? Isso a gente falou um pouco já, até na resposta do Rafael, né, que a garantia pública, primeiro, ela está muito relacionada, né, ou seja, a questão do... Por que você na 866 você não tem, né? Porque você tem uma estrutura de fluxo de pagamento, né, de despesas de pagamento que ele acompanha, ele é para e passo a obra. No caso da concessão, não. No caso da concessão, você tem aqui, nesse quadradinho aqui, um intenso capital privado e você tem um payback na média de 10 anos, que pode ser mais, inclusive. Então, o fato de você colocar esse dinheiro na frente para poder recebê-lo, digamos assim, só no longo prazo, ele faz com que essa obrigação financeira do Estado ele passe a ser necessária. E aí, a gente já discutiu isso. Eu queria trazer, na verdade, outras questões aqui para vocês, né? Bom, essa parte aqui eu vou pular, tá, pessoal? Outras razões, né? Por que além dessa questão do fluxo de pagamento, quais são outras questões que fazem com que a garantia de PPP ela seja importante? Você tem algumas discussões. Primeiro, se fala muito na questão da baixa liquidez do precatório, porque diz o seguinte: olha, tudo bem, se o Estado não me pagasse e eu pudesse executar o Estado de forma rápida, então talvez a garantia de PPP não fosse necessária, tá entendendo? Porque, enfim, eu vou lá, ele não me paga, eu entro com ação de execução, sai o título, sai a decisão judicial. Os processos de execução em São Paulo correm muito rapidamente, menos de um ano, a média até 6 meses, 7 meses. Então, assim, se você tivesse um processo judicial rápido, que gerasse um título líquido rápido, mas o que a gente tem na prática, né? A gente tem além de um processo judicial moroso do Estado, né? Quando o Estado está na outra parte, até porque tem o recurso, né, necessário, etc. Você tem a questão do precatório, né? Que além do precatório ser um instrumento que você demora para receber, você já teve historicamente várias moratórias, né, envolvendo aí as precatórias, né, os precatórios de um modo geral. Então, isso é uma razão também. A segunda razão é a questão do orçamento público, ou seja, o orçamento público, né, ele está ali limitado a um período de 4 anos, correto? Então, o que é feito, né? Ou seja, você não pode dentro do contrato, você não pode dentro das suas leis orçamentárias ficar digamos assim, um compromisso de pagamento que ultrapasse o valor de 4 anos. Você vai e dentro da sua LOA, você faz a previsão de orçamento até o período dos 4 anos, que é o período do mandato político, né? Mas aí o que acontece, né? Como é que os contratos tentam, de alguma forma, remediar isso, né? Os contratos, se você pegar todos os contratos de um modo geral, eles vão dizer o seguinte: eles vão impor uma obrigação para o poder concedente, né? Basicamente, para o titular ou para quem está exercendo o poder concedente naquele momento, para que essa pessoa, né, a pessoa física, né, inclusive, ela ela assuma o compromisso, ela tenha como uma obrigação de fazer, ao término do vigência da lei orçamentária, ela encaminhe ela inclua, na verdade, as despesas desse contrato dentro dentro da lei orçamentária que vai entrar em vigor pelos 4 anos seguintes. Então, isso é uma obrigação de fazer que está direcionada para o titular ou para o representante, ou melhor, para o representante. É uma obrigação, vocês lerem os contratos de São Paulo que tem esse formato, é uma obrigação que ela é destinada para a pessoa física que está ocupando o poder, está representando o poder concedente dentro daquele momento.
daquele momento contratual. Então, isso é uma forma que foi criada, mas mesmo assim, isso não traz segurança para o setor privado. Isso não traz segurança para o banco, para os bancos de um modo geral. Eles olham para isso e dizem, tá, tudo bem, tem uma obrigação de fazer que foi imposta com determinada pessoa. A pessoa pode ir lá, não fazer, não pode incluir. Não é isso que vai suprir a necessidade de uma garantia pública. Mas esse tipo de cláusula, ela acaba existindo na maioria dos contratos de PPPs. A questão da atratividade para o investidor, a gente falou em alguma medida, né? Ou seja, é necessário que você tenha que esse compromisso financeiro do Estado ele seja mais sólido, né? Para que o investidor ele se sinta confortável para entrar dentro desse projeto. E você tem a questão do menor, ou seja, quando você tem quanto for menor o arranjo dessa garantia, você vai ter uma maior precificação desse risco, né? Ou seja, o projeto ele fica mais caro como um todo. E, por fim, para viabilizar o Project Finance, né? Como a gente já mencionou aqui também. Então, aqui são outras razões, né? Outras razões que a gente menciona, que a gente coloca, e que dizem respeito à estruturação da garantia em PPP. E agora a gente vai falar sobre, mais especificamente, quais são as modalidades possíveis, né, de garantias. Como a gente vai entrar aqui numa parte mais específica, né, agora é a parte, digamos assim, mais densa, né, do nosso estudo, eu vou propor, pessoal, que a gente faça um intervalo agora, tá, de 10 minutos, e aí a gente volta às 10h25. Tá ok? Combinado. Ok. Você